Isso aconteceu há alguns meses, mas eu ainda não sei o que foi. Estou com muito medo de voltar para minha casa, então estou alugando um lugar no Airbnb. Tenho tentado entender o que aconteceu desde então, mas ainda não tenho respostas. Aqui está um pouco do contexto. Mudei para uma casa nova e, bem em frente, há uma mansão abandonada. Eu sei que parece clichê, mas foi isso que me fez querer comprar a casa. Sempre me interessei por lugares abandonados, especialmente aqueles com histórias assustadoras. Por exemplo, essa mansão foi propriedade da mesma família por anos, mas, nos anos 1900, todos os últimos membros da família que moravam lá desapareceram misteriosamente ao mesmo tempo e, desde então, está abandonada. Achei isso bem interessante no início. No começo, tudo estava bem e eu estava realmente aproveitando minha nova casa. Mas então fiquei curioso sobre a mansão abandonada. Sentia que precisava conferir. Consegui entrar e, imediatamente, a sensação era estranha. Não consigo explicar, mas algo estava errado. Sentia que alguém estava me observando, então voltei para minha casa com o coração disparado, sem motivo aparente. Nunca acreditei muito em coisas sobrenaturais, então isso foi um pouco estranho para mim. Acho que foi quando as coisas começaram a mudar. Sempre que voltava para casa tarde da noite, sentia que alguém ainda estava me observando da mansão do outro lado da rua. Logo depois, comecei a ouvir sons na minha casa tarde da noite enquanto estava no meu quarto, especialmente na cozinha e na sala de estar. Não pensei muito sobre isso, porque sempre ouvia esses sons quando estava prestes a adormecer. Sabe quando você está quase dormindo e ouve coisas ao fundo, mas parece que faz parte do seu sonho? Era sempre assim, então nunca podia ter certeza se realmente ouvia algo ou se era um sonho. Mas por que eu sonharia com pratos sendo movidos ou alguém andando pela minha casa? Avançando para a noite passada, eu estava dormindo na sala de estar porque meu quarto fica muito quente durante o verão. Então, peguei meus cobertores e dormi no chão, algo que sempre gostei de fazer desde criança. Preparei tudo, desliguei a TV e todas as luzes da casa. Quando apaguei a luz da sala de estar, senti uma sensação muito desconfortável, então me escondi debaixo dos cobertores e comecei a rolar vídeos engraçados até a sensação passar. Eu sei, parece bobo. Instantaneamente, me senti seguro debaixo dos cobertores. Coloquei meus fones de ouvido, mas não os conectei ao celular ainda porque estava procurando algo para assistir. Fiquei distraído rolando pelo Instagram e olhando memes engraçados. Então, ouvi uma voz no canto da sala de estar e congelei. Não conseguia me mover ou fazer qualquer coisa. Estava com muito medo para fazer um som. Ouvi algo dizer, há uma coisa que você não parece entender. Então, outra voz disse a mesma frase, mas as palavras se sobrepuseram e não consegui entender o resto porque estavam falando ao mesmo tempo. Começou com uma voz, depois duas, depois três, e assim por diante, até ficar confuso. O tempo todo meu corpo estava congelado de choque. Não sabia como responder. Nem consigo lembrar exatamente o que estava pensando. De repente, todas as vozes pararam de uma vez. Algumas horas se passaram e eu ainda estava congelado na mesma posição. Meu corpo estava tão desconfortável que queria mover minha perna ou fazer algo, mas estava com muito medo para isso. Quando estava reunindo coragem para me mexer, as vozes começaram novamente. Começou com uma voz, depois duas ao mesmo tempo, e assim por diante. Elas diziam, há uma coisa que você não parece entender. Agora eu desejava poder ouvir mais, mas com tantas vozes falando ao mesmo tempo, era difícil entender. Desta vez, não queria perder nada. Cuidadosamente, movi meus dedos para o aplicativo mais próximo que eu podia usar para gravar. Comecei a gravar um vídeo para poder ouvir novamente e ver se as vozes eram reais ou se eu estava imaginando coisas. Depois que terminei de gravar, esqueci que meu gravador reproduzia automaticamente o vídeo. Quando o vídeo começou a tocar em voz alta,
Meu coração parou porque o que quer que estivesse no canto da minha sala agora sabia que eu o havia gravado. Assim que começou a tocar, rapidamente conectei os fones de ouvido e todas as vozes pararam de uma vez. Mas, pelo menos, agora tenho uma gravação para confirmar que não estou louco, embora isso só tenha piorado as coisas porque agora sei que realmente há algo lá. Outra hora se passou e eu estava aterrorizado. Ainda queria mover minha perna, já que várias horas haviam se passado a essa altura. Estava muito quente debaixo dos cobertores e era pleno verão, então estava suando muito, mas não ousava espiar debaixo dos cobertores porque estava com medo do que poderia estar lá fora. As coisas começaram a se acalmar novamente e decidi assistir a algo engraçado apenas para passar a noite até o amanhecer. Na próxima vez que abri os olhos, já era manhã. Contei a todos sobre esse incidente estranho, mas, como você já sabia, ninguém acreditou em mim. Todos pensaram que eu estava apenas imaginando coisas ou sonhando. Agora, não consigo parar de pensar no que aconteceu e estou com muito medo de ficar naquela casa. Acho que preciso me mudar para um novo lugar ou vou perder a cabeça. Em 2018, meus 3 amigos e eu, todos rapazes na faixa dos 20 anos, decidimos ir para Bali por uma semana. Era uma viagem barata e tínhamos tempo, então pensamos, por que não, né? Planejamos ver os pontos turísticos, experimentar a comida local, escalar uma montanha, visitar praias e fazer todas as coisas típicas de férias na Indonésia. Foi, honestamente, uma experiência muito surreal. O país é realmente bonito e a comida era incrível. Mas o único problema que tive foi com os moradores locais. Havia pessoas constantemente tentando nos vender coisas nas ruas, e não estou exagerando ao dizer isso, mas isso foi apenas o começo. O verdadeiro problema começou quando voltamos para nosso Airbnb à noite. Tínhamos que acordar cedo na manhã seguinte e estávamos muito cansados. O lugar era super barato e nem tinha uma tranca adequada na porta. O Airbnb tinha 2 portas de madeira que se abriam para dentro e a única maneira de trancá-las era colocando um bloco de madeira nos buracos da porta. Era uma tranca bem básica, mas funcionava, eu acho. Tudo estava bem até a última noite da nossa viagem, quando notamos que o bloco de madeira tinha sumido. Pensei que talvez um de nós tivesse deixado ele em algum lugar por acidente. Acabamos usando um bastão de selfie, sei que não é a melhor ideia, porque não tínhamos nada mais para colocar nos buracos e manter a porta fechada. Fomos dormir naquela noite sem realmente esperar problemas, já que já estávamos lá há 6 dias sem nenhum problema. Então, de repente, acordei com sons estranhos de clique no meio da noite. Levantei-me da cama pensando que talvez fosse um dos meus amigos. Caminhei casualmente até o barulho, mas notei que todos os meus amigos estavam dormindo. Então fui verificar de onde vinha o som. Parecia vir da porta, então caminhei até lá, sentindo-me realmente confuso. Vi que as portas estavam ligeiramente abertas e o bastão de selfie estava gravemente dobrado. Olhei para fora e vi 3 pessoas olhando pela fresta nas portas. Eles estavam bem na entrada, tentando empurrar as portas para abrir. Gritei para eles, perguntando o que queriam. Então, notei que um deles tinha o bloco de madeira na mão. Fiquei surpreso e confuso porque reconheci um dos homens. Ele geralmente limpava todos os aírbes e caminhos durante o dia, então não fazia sentido ele estar lá às 3 da manhã. O outro cara perguntou se o bloco de madeira era nosso, alegando que o encontraram fora do nosso Airbnb. Sabia que algo estava estranho porque não havia uma boa razão para eles estarem lá às 3 da manhã. Chamei meus amigos e os 3 homens rapidamente fugiram. Expliquei a situação aos meus amigos e ficamos acordados a noite toda, apenas no caso de tentarem algo mais. Na manhã seguinte, decidimos relatar à recepção do Airbnb sobre o funcionário, mas a descrição que dei não correspondia à deles. Eles me disseram que sua equipe de limpeza era composta apenas por mulheres na faixa dos 30 e 40 anos.
Ficamos assustados quando percebemos que havíamos deixado um completo estranho entrar nos nossos quartos enquanto estávamos fora. Mas, felizmente, nada de valor foi levado e saímos da situação em segurança. Não consigo imaginar o que poderia ter acontecido se eu não tivesse acordado naquela noite com as portas quase sendo abertas. Quero compartilhar essa história para alertar as pessoas. Não é realmente assustadora, apenas estranha, mas, na época, me deixou bastante assustada. Então, eu estava viajando pelo país de carro. Já estava dirigindo há mais de uma semana desde a minha cidade natal e estava dormindo no carro para economizar dinheiro. Só quando cheguei a uma cidade grande decidi me dar ao luxo de uma boa cama, então escolhi um Airbnb, pois é mais barato que hotéis. Reservei no dia anterior à minha chegada na cidade e não havia muitas opções disponíveis. Encontrei um apartamento no Airbnb que parecia novo e moderno. Estava em uma ótima localização e o preço também era muito bom. A única desvantagem era que era um anúncio novo, sem avaliações. Pensei que o preço era baixo porque era novo e decidi tentar. Quando cheguei ao prédio do apartamento, parecia mais velho do que eu esperava. Mais tarde, percebi que meu quarto provavelmente era o único apartamento reformado no prédio, que parecia estar em mais condições. Parecia mais um dormitório do que um prédio de apartamentos. De qualquer forma, deixei passar porque não estava pagando muito, então não esperava muito. O apartamento em si parecia com as fotos, então isso já era suficiente. Tudo correu bem nos primeiros 2 dias. Como uma mulher viajando sozinha, sempre me certifico de ficar segura. Não saio após escurecer e sempre tranco a porta usando todas as trancas, incluindo a corrente. No 3º dia, saí a manhã toda e voltei para o apartamento para me trocar antes de ir à praia. Tranquei a porta novamente, incluindo a corrente. Enquanto estava na frente da porta assistindo TV e me trocando, a porta de repente destrancou e alguém a abriu. Tive muita sorte de ter colocado a corrente na porta, ou ela teria aberto completamente. Minha primeira reação foi dizer com licença e rapidamente fechei a porta e a tranquei novamente. Não vi quem estava tentando abri-la, pois vim da parte de trás da porta. Percebi que essa pessoa ainda poderia entrar, já que tinha as chaves do apartamento. Pensei que talvez fosse o proprietário voltando após eu fazer o check-out, mas eu só deveria sair no dia seguinte, então isso não era possível. Então me acalmei e liguei para a proprietária. Expliquei o que havia acontecido. Ela disse que apenas ela e eu deveríamos ter as chaves e que ela estava no trabalho, então não poderia ter sido ela. Agora, estava com medo de ficar no apartamento porque alguém poderia facilmente entrar, mas, por outro lado, não queria sair porque todos os meus objetos de valor estavam lá. Era uma situação sem saída para mim. Liguei para o meu pai e ele disse que não estava certo alguém mais ter as chaves. Ele falou com a proprietária, que prometeu vir com um chaveiro para trocar as trancas e me dar novas chaves. Ela explicou que havia comprado o apartamento há apenas 6 meses e que, antes da minha estadia, havia apenas uma outra reserva no Airbnb. Ela também disse que o apartamento estava vazio, exceto por essas 2 reservas, porque estava sendo reformado. Isso explicava por que o prédio parecia ruim e não combinava com o apartamento agradável. Ela sugeriu que a pessoa com as chaves poderia ser o proprietário anterior ou alguém ligado a ele. Como poderia acontecer que eu estava fora o dia todo, todos os dias, e a única vez que alguém tentou entrar foi quando eu estava em casa por apenas 10 minutos durante o dia? Mas o que eles estavam tentando fazer entrando? Talvez isso tenha acontecido antes ou talvez eles me viram chegar e queriam fazer algo ruim. Essas perguntas continuam me incomodando, mas me sinto incrivelmente sortuda por ter usado a corrente na porta. Não quero nem pensar no que poderia ter acontecido. Definitivamente, não vou deixar uma boa avaliação e não ficarei em um Airbnb sem avaliações ou que pareça bom demais para ser verdade no futuro.
Antes de contar a história, você precisa saber de algumas coisas. Meu quarto fica no andar de baixo e eu moro com meus pais, uma irmã e uma empregada doméstica. Normalmente, sempre tranco a porta quando estou no meu quarto porque isso me faz sentir mais seguro, e a chave está sempre na fechadura, do lado de dentro da porta. Nunca tiro a chave da fechadura, pois não tenho uma chave sobressalente, então nunca tranco a porta do lado de fora. Então, alguns dias atrás, minha empregada me viu na sala de estar no andar de cima e perguntou se eu podia destrancar meu quarto para que ela pudesse limpar. Eu ri e disse que não estava trancado. Ela disse que tinha certeza de que estava trancado, pois tentou abri-lo várias vezes, pensando que estava emperrado. Como ela sabia que eu estava no andar de cima, ficou assustada e pensou que alguém tinha entrado, já que minha irmã estava comigo e meus pais não estavam em casa. Além disso, eles nunca entrariam no meu quarto e o trancariam. Desci as escadas e abri a porta imediatamente, ela não estava trancada nem emperrada. Moro nesta casa há mais de 10 anos e minha porta funciona perfeitamente. Nunca tive problemas com ela, como rangidos ou emperramentos. Então tentei ver se a porta estava emperrada, mas não estava. Fechei e abri a porta suavemente, bruscamente de todas as formas possíveis, e ela sempre abria normalmente. Deixei para lá e disse à empregada que provavelmente estava emperrada naquela única vez, mas ela insistiu que não estava emperrada e disse que parecia exatamente uma porta trancada porque ela empurrou com muita força e não abriu. Eu realmente não acreditei nela e não pensei muito sobre isso. No dia seguinte, minha irmã esqueceu sua chapinha no meu quarto. Ela continuou batendo e tentando abrir a porta, então chamou a empregada e ambas tentaram empurrar com muita força, mas não abriu. Quando cheguei em casa, vi-as tentando abrir minha porta. Ri e pensei que estavam brincando comigo. Minha irmã estava realmente zangada e perguntou por que eu havia trancado meu quarto. Eu disse que não tinha trancado e, quando fui abrir, abriu imediatamente. Ambas olharam para mim como se tivessem visto um fantasma. Não acreditei nelas e pensei que estavam definitivamente brincando comigo, mesmo que normalmente não façam esse tipo de coisa. Então, ontem, aconteceu a mesma coisa novamente. Meu pai me ligou e disse que recebeu um pedido online que fiz. Ele tentou colocá-lo no meu quarto, mas encontrou a porta trancada, então deixou o pedido do lado de fora, já que eu não estava em casa. Foi então que comecei a ficar realmente preocupado. Perguntei a ele se achava que a porta estava emperrada, mas ele disse que não, que estava claramente trancada. A janela tem grades do lado de fora e está sempre trancada, então ninguém poderia entrar por ali. É impossível alguém trancá-la do lado de fora porque a chave está sempre presa à porta pelo lado de dentro e não a chave sobressalente. Estou realmente confuso e assustado. Existe alguma entidade desconhecida impedindo os outros de entrarem no quarto? Em 26 de junho, meu namorado, seu melhor amigo e sua namorada, e eu, dirigimos até Big Bear. No dia seguinte, mais um amigo se juntou a nós. Em 27 de junho, ele deveria dormir no andar de baixo, enquanto o casal dormia no andar de cima, já que havia apenas 2 quartos. Era meio assustador porque a cabana era muito isolada e não havia luzes do lado de fora. Estávamos no meio da floresta, com coiotes uivando e ursos por perto, embora tudo parecesse normal. Na noite do dia 27, por volta da meia-noite, quando meu namorado e eu estávamos na cama, nosso amigo que estava dormindo no andar de baixo começou a bater na porta, desesperado. Ele disse que estava dormindo lá embaixo quando ouviu algo que parecia alguém caminhando do lado de fora. Quando ele se levantou e olhou pela pequena janela, viu um homem grande tentando abrir a porta da frente. No início, pensei que ele estivesse apenas brincando e tentando nos assustar, mas meu namorado levou a sério. Ele saiu da cama, deu uma olhada ao redor da cabana e até saiu para fora. Fomos até o quarto do outro casal, que tinha uma varanda com uma porta de vidro deslizante que dava para a floresta.
Agora, é importante notar que eu sou naturalmente muito ansiosa e medrosa, enquanto meu namorado é muito calmo e lógico. Eu costumo imaginar o pior, mas ele sempre permanece calmo. Então, quando meu namorado foi dar uma olhada no último lugar da cabana e puxou a cortina, ele de repente pulou e gritou: "Oh meu Deus!" Agora, ele é um treinador de CrossFit e vê-lo assustado me deixou enjoada. Ele trancou a porta e recuou lentamente, dizendo baixinho: "Há um homem grande lá fora, nos observando. Ele está apenas parado na floresta, nos olhando." Todos começaram a entrar em pânico. Corri e tranquei a porta atrás de nós e todos decidimos ficar no quarto e vigiar. Era pleno verão e fazia muito calor, mas recusamos abrir uma janela. Eu estava realmente assustada, mas tentei não demonstrar. Passaram-se cerca de 30 minutos e nada aconteceu. Fiquei irritada com o calor e o fato de estarmos 5 pessoas apertadas em um quarto pequeno, 3 deles sendo homens. Então, meu namorado e eu voltamos para o nosso quarto, mas eu ainda estava bastante assustada. Meu namorado tentou me animar. Já era por volta de 1h30 da manhã. Eu disse a ele que estava com muito medo para dormir com as luzes apagadas. Ele me disse que estava tudo bem e que entendia, então apenas deitamos ali com as luzes acesas. Finalmente, comecei a adormecer quando ouvi um baque. Sentei e olhei para o meu namorado, que olhou de volta para mim. Em seguida, a energia acabou. Comecei a chorar imediatamente. Tentei sair da cama e correr, mas minhas pernas se enroscaram nos lençóis e eu caí. Meu namorado me pegou e pegamos nossos telefones e corremos para o outro quarto onde todos estavam. Eu estava realmente chateada naquele ponto. Tentei entrar em contato com nosso anfitrião, mas nada funcionou. Tentei ligar para o meu pai, mas todos os nossos telefones diziam sem serviço. Estávamos completamente isolados ali, mas, felizmente, o amigo que chegou depois tinha uma operadora de telefone diferente e o telefone dele tinha um sinal de uma barra. Ele não perdeu tempo e ligou para o xerife local. Olhando para trás, pode ter sido uma reação exagerada, mas na hora estávamos realmente assustados. Ele falou com o xerife e eles nos transferiram para a empresa de utilidades. Demos o endereço e eles nos disseram que estávamos muito longe na floresta e que não cobriam aquela área. No entanto, disseram para nos acalmarmos e que entrariam em contato com o corpo de bombeiros para nos alcançar. Quando o corpo de bombeiros veio e investigou toda a área, descobriram que alguém havia cortado a energia da nossa cabana do lado de fora e, não apenas isso, mas também tentaram forçar a abertura da porta dos fundos da nossa cabana, mas não conseguiram. Tivemos sorte de que nada de ruim aconteceu conosco, mas, mesmo agora, quando penso naquela noite, me pergunto o que poderia ter acontecido se nosso amigo não tivesse chamado o departamento do xerife local. As coisas poderiam ter tomado um rumo perturbador.